Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre as diferenças entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho, certo? Então eu espero que vocês curtam o assunto, então vamos começar. A psicologia, ela começou a se inserir no mundo do trabalho a partir da Revolução Industrial. Ou seja, com as novas mudanças que vinham acontecendo no mundo do trabalho, precisou que esse profissional se inserisse dentro das organizações e das empresas, na verdade. Ou seja, ele iniciou o seu trabalho com recrutamento e seleção. Então, ocorreu a Segunda Guerra Mundial e com a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que houveram também várias outras mudanças no que se diz respeito ao mundo do trabalho no pós-guerra. Então, a psicologia teve que se atualizar, teve que se modificar juntamente com essas novas mudanças. Então, ela, além do recrutamento e seleção, ela começou a investir mais no estudo das habilidades, das lideranças, do desenvolvimento de novas técnicas para poder se inserir mais ainda dentro desse mercado. Agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. A psicologia organizacional tem como seu objeto de estudo as empresas, as organizações como um todo. Por que organizações? Por conta que uma empresa não é uma única organização que existe. Existe o setor público, existem as ONGs e por aí vai. Nas suas práticas, como já foi mencionado, ela iniciou com a questão das habilidades, recrutamento e seleção, e a gente vai falar um pouco daqui a pouco depois sobre essas habilidades. Essas práticas, na verdade. E temos também os seus objetivos. Os seus objetivos são o quê? Aprimorar o desempenho, o desenvolvimento, na verdade, da empresa juntamente com seus colaboradores. Ou seja, é aquela coisa que você precisa analisar que é uma via de mão dupla. A empresa precisa se adaptar ao seu trabalhador, assim como o trabalhador precisa se adaptar um pouco a algumas questões da empresa. Então, a psicologia organizacional ela vê por esse viés de que um tem que se adaptar ao outro, para que assim o trabalhador se sinta bem dentro daquela organização e para que a organização tenha os resultados que ela tanto precisa. Já na psicologia do trabalho, o foco é somente o trabalhador, certo? Então, nas suas práticas se vê a questão da ergonomia, das relações, entre tantos outros fatores. E já os objetivos é quando se tem a promoção e a garantia de segurança da saúde daquele trabalhador. Aqui eu trouxe um pouco da atuação do psicólogo organizacional. Ele, como eu já disse, trabalha com recrutamento, seleção, com diagnóstico organizacional, com pesquisa e intervenção no clima organizacional, treinamento e habilidades, desenvolvimento de lideranças. Que em outros vídeos eu vou falar sobre cada um desses pontos para vocês entenderem melhor como é que funciona. Já na psicologia do trabalho, o seu foco, né, é a compreensão da psicodinâmica do sujeito, a motivação e a satisfação. E quando a gente fala em motivação e satisfação, não é só aquela motivação, vou motivar o trabalhador para ele produzir mais. Não, é uma motivação no sentido, esse trabalho não me faz bem, o que vai me motivar a procurar algo melhor para mim? É uma motivação de vida para ele, para a melhoria dele com relação ao trabalho, independente do que ele quiser para a sua atividade laboral. Outra questão é a necessidade do trabalhador. O que leva o trabalhador a escolher aquela atividade? O que leva ele a tomar certas atitudes? Então, é basicamente isso. Assim, falando bem resumido. E também tem a questão da ergonomia, que a ergonomia é quando você vê os aspectos da saúde física do trabalhador, como é que ele vai se adaptar ao trabalho de uma maneira que aquilo seja bom para ele. E tem a saúde mental, que óbvio, não é porque está por último, que é menos importante. Na verdade, para a psicologia do trabalho, a saúde mental é um dos aspectos principais para se trabalhar com o trabalhador. Porque a gente tem que ter cuidado se aquele trabalho onde ele está, se aquela atividade que ele está exercendo não vai fazer mal para a saúde dele. E a gente também tem que lembrar que a psicologia do trabalho, ela atua dentro de toda atividade que tenha um resultado para o trabalhador. Ou seja, não é obrigado a estar num trabalho remunerado.
Porque trabalho remunerado é emprego. Emprego é quando você tem um vínculo com uma organização como empresa, um vínculo em contrato que você está trabalhando para aquele local. E já o trabalho não, pode ser uma atividade remunerada, pode ser um trabalho informal, enfim, tudo aquilo que gera um resultado para o indivíduo. Então, gente, foi isso, foi algo bem resumido, bem direto, para vocês entenderem um pouco essa diferença. E posteriormente eu vou estar trazendo mais vídeos, com mais conteúdo, e eu espero que isso agregue ao conhecimento de vocês e que vocês tenham um bom proveito disso. Desde já, muito obrigada e a gente se vê em outros momentos.